Olá, eu sou Sérgio Galbinski, presidente da AGV, Associação Gaúcha do Varejo. Hoje, na reunião, nós vamos ter uma apresentação do Oscar Frank, que é aqui da CDL de Porto Alegre, e nós estamos muito felizes porque ele está entre os 10 melhores do ranking da Agência Estado de Previsões Econômicas no Brasil. Isso nos traz muita felicidade em receber ele, e vamos passar para o Frank assistir essa apresentação econômica. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, então, presidente Sérgio. Bom dia a todos. Sempre uma alegria conversar aqui com os amigos da AGV. Espero que essas informações, que essas análises possam ser úteis para o planejamento dos negócios e das entidades de todos vocês. Então, sem mais delongas, pessoal, iniciar aqui a apresentação falando com essas surpresas com relação aos principais indicadores da nossa economia. Primeiramente, no tocante ao PIB Brasil. Então, o que esse gráfico aqui mostra, pessoal? Mostra a evolução das perspectivas, das expectativas de crescimento do PIB para 2022. Então, como é que nós lemos isso? Da seguinte forma: lá no início do ano, o aumento projetado para a atividade econômica estava em 0,3%. E, nesse momento, nesse instante, está em quase 1,8%. Então, o que aconteceu para que nós tivéssemos revisões sistemáticas para cima do crescimento do PIB? Eu entendo que foram 3 fatores principais e que dizem respeito a um primeiro semestre que foi surpreendentemente positivo. Em primeiro lugar, o retorno de atividades presenciais e demanda reprimida por alguns segmentos. Então, nós tivemos ali o pico da variante Ômicron em janeiro e, a partir daí, uma melhora sensível, considerável do quadro sanitário. E demanda reprimida por alguns segmentos, principalmente serviços e também o comércio dito não essencial, calçados, acessórios, vestuário, enfim, principalmente. Segundo ponto, o impacto da alta das commodities sobre a atividade econômica. Então, nós tivemos um incremento significativo dos preços dos produtos básicos e a gente sabe o quanto que nós somos dependentes desse tipo de situação, quanto que isso acaba por ajudar o agronegócio, as exportações, enfim. Terceiro ponto, as políticas de expansão de liquidez por parte do governo federal. Então, nós tivemos no primeiro semestre aquele programa Renda e Oportunidade, antecipação de 13º salário, liberação parcial do saque da FGTS, microcrédito lá para pessoas físicas e MEIs. Então, tudo isso representou um estímulo importante para a atividade econômica. Bom, e no segundo semestre? Esses vetores positivos que eu acabei de citar, eles devem gradualmente perder força. Então, por um lado, nós temos essa situação, por outro, nós temos os efeitos transitórios, temporários, é verdade, da chamada PEC dos benefícios. A ampliação do Auxílio Brasil, aumento do Vale Gás, concessão lá do Vale caminhoneiro, vale taxista. Então, tudo isso vai ajudar, pelo menos no curto prazo, a atividade econômica. Bom, e a situação para 2023, pessoal? Percebam que, na realidade, é quase que um espelho do que a gente teve para 2022. O mercado imaginava, no início desse ano, que nós fôssemos crescer em 2023 1,8%, e agora a expectativa é de 0,5%. Então, o que está acontecendo? Qual que é a visão do cenário que o mercado tem e que eu corroboro também com essa visão? É de que a gente está antecipando o crescimento que estava contratado lá em 2023 e jogando para agora, em 2022. Tanto é que, se a gente fizer um exercício, pessoal, rapidamente aqui, nós temos o seguinte: se a gente acumula essas duas taxas, o que se imaginava de crescimento para esses 2 anos para a economia brasileira no dia 3 de janeiro? 2,1%. Nesses 2 anos, nós cresceríamos 2,1%. Agora, o que se imagina é que ao longo desses 2 anos, a nossa taxa de crescimento seja de 2,3%. Então, não é uma coisa muito diferente da outra. Então, a visão é exatamente essa, de antecipação do crescimento que estava contratado em 2023 para 2022. Bom, com relação à inflação, pessoal, mesma sistemática, o que o mercado imaginava para o IPCA no início desse ano? 5% de IPCA. Aí, em meados de junho, se chegou a imaginar que a inflação bateria quase 9%. O que aconteceu ao longo desse primeiro semestre, pessoal, que prejudicou, então, a inflação? A guerra, obviamente, isso tem um impacto
generalizado sobre a estrutura de preços. Nós tivemos também lockdowns na China, e o quanto que isso prejudica as cadeias econômicas internacionais de insumos e suprimentos, e a pressão de demanda com a retomada. Então, na medida que a gente cresce mais, a gente gera mais pressão de demanda, isso naturalmente repercute sobre os preços. Desde então, pessoal, percebam que as expectativas de inflação, as expectativas para o PCA começaram a recuar. Agora se imagina que o fechamento desse ano será de 7,5%, não quase 9%. E por que isso aconteceu, pessoal? Por conta da chamada PEC dos combustíveis, né, de redução de ICMS em bens e serviços essenciais. Eu não gosto muito desse nome, tá? Porque não focou apenas nos combustíveis. A gente teve lá todos esses bens e serviços essenciais, energia elétrica, transporte coletivo, comunicações, gás de cozinha. Então, foram vários bens e serviços que tiveram o seu ICMS reduzido de maneira considerável, de maneira consistente, e também o governo federal reduziu impostos federais sobre gasolina e etanol. Tá? Então, isso naturalmente provocou essa queda significativa da inflação, embora todos nós reconheçamos, é uma inflação ainda alta, mesmo para os nossos padrões. Uma inflação que acaba corroendo o poder de compra dos salários dos trabalhadores. E para 2023, pessoal, sistematicamente o mercado tem previsto inflação mais elevada. Hoje ela está em 5,2%. E ambos esses valores aqui, pessoal, estão bem acima das nossas metas de inflação. Nós temos um sistema de metas para inflação aqui dentro. Esses valores estão bem distantes das metas. E é um desafio tremendo para a política monetária, um desafio tremendo para o Copom, no sentido de ter que manter os juros elevados para evitar que esse processo inflacionário ganhe força. E quais são os desafios para a inflação em 2023? Bom, provavelmente nós teremos a normalização dos impostos na virada do ano. Inclusive, estão saindo algumas notícias de que a gente pode ter essa política sendo estendida. Que vai acontecer ou não, não sabemos. Vai depender do resultado das eleições. E o que o próximo governo eleito vai fazer. Agora, se optar por uma normalização dos impostos, bom, os preços vão responder. Mais inflação em 2023. Inércia inflacionária carregada de 2022. Bom, esse é um problema já há muito tempo da nossa economia. Nós temos uma economia que é bastante indexada, ou seja, onde preços e salários muitas vezes acabam tendo um reajuste automático para o próximo período. E aí promover uma desaceleração inflacionária nesse contexto é muito mais difícil, é muito mais complicado. Os salários dos trabalhadores, salário mínimo, por exemplo, diversos contratos, né, que são reajustados pelo IGPM. Então, vários preços e salários apresentam esse mecanismo que acaba dificultando a contenção da inflação. Bom, e taxa Selic, pessoal? São algumas das principais variáveis aqui que a gente está tratando. Esses aqui são os meses onde a gente teve reuniões do Copom. Nós permanecemos elevando a taxa Selic, hoje a gente está em 13,25%. E se espera que a gente tenha um aumento de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, nos dias 1º e 2º de agosto, e que a gente siga com essa taxa pelo menos até meados ali do 2º trimestre do ano que vem. Tá? E só a partir de então nós teríamos o início de um processo de redução dos juros, mas de maneira muito lenta e gradual. Então essa é a expectativa que a gente tem com relação à política monetária. Mas, pessoal, o Copom só vai reduzir a taxa de juros se nós tivermos um arrefecimento da inflação. Enquanto a inflação se mantiver pressionada, ele não vai reduzir os juros. Ele pode manter, pode não seguir aumentando, mas pelo menos ele vai sustentar no patamar elevado. Ok? E aí, quais que são os desafios que nós temos? Bom, elevação de juros nos países envolvidos. Os Estados Unidos devem colocar lá as taxas de juros deles pelo menos em 4% ao ano, que é um patamar altíssimo para eles. E aí, quando eles têm juros elevados lá fora, a gente tem um desafio de manter o juro relativamente baixo aqui dentro, porque senão começa a sair muito capital aqui do Brasil lá para o exterior. Aí desvaloriza a taxa de câmbio, aí é mais inflação, aí a situação verdadeiramente complica. E nós temos também um risco fiscal doméstico relevante. Segundo lá a instituição fiscal independente,
somente nesses últimos meses, a gente aprovou gastos de cerca de 1,5% do PIB fora da regra do teto de gastos. Isso dá mais de 100 bilhões de reais. E aí o pessoal já fica preocupado. Olha, mas a gente teve que aprovar algumas legislações para que se pudesse fazer isso, né, quase que num período eleitoral. E a gente já tem uma dívida muito mais elevada do que dos pares emergentes. E a gente fica aumentando os gastos sem buscar contrapartidas pelo lado de corte de despesa ou aumento de receita. E aí você começa a colocar isso no preço. Ah, tu quer tomar emprestado? Ok, mas eu vou te exigir um juro bem mais alto. E aí, juro mais alto, a gente sabe o prejuízo que isso dá para o nosso crescimento, para a tomada de crédito. Ok? Bom, adiante. Qual que é o balanço dos riscos para a economia? Pessoal, eu apresentei esses quadros para vocês na última apresentação que eu fiz aqui e agora eu vou ter tempo para poder destrinchar cada um desses pontos. Então, nós temos vetores de alta e vetores de baixa com relação à nossa economia. Vetores de baixa, a permanência desse quadro de dificuldade de acesso a insumos e suprimentos da parte dos empresários, preços e juros ainda elevados, cenário externo triplamente adverso, com aumento de juros nos Estados Unidos, a guerra, a desaceleração chinesa e os impactos das eleições. Nem tudo são questões negativas, a gente também tem fatores de alta, como, por exemplo, o fim da crise hídrica, a retomada dos setores intensivos de mão de obra, beneficiando o emprego, injeção de recursos dos governos estaduais e a poupança represada pelas famílias desde o início da pandemia. Pessoal, quando a gente confronta esses dois quadros, me parece muito claro que esse primeiro aqui da esquerda, o vermelho, é muito mais relevante do que o da direita. Muito mais representativo, muito mais significativo. Então, é por isso que eu espero que nos próximos meses nós tenhamos dificuldades. Nós tenhamos adversidades no sentido de se gerar um crescimento mais forte. Ok? Essa poupança represada pelas famílias, eu tenho dúvida com relação a isso. Vou falar sobre... Nós temos um nível de inadimplência subindo muito. Vou falar sobre isso porque tem dados interessantes a respeito disso. Tá? Tem dois slides específicos sobre isso, já vou mencionar. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro ponto, a dificuldade no acesso a insumos e suprimentos. Então, essa aqui é uma medida de custo internacional do frete. Perceba a situação aqui antes da pandemia e o quanto que se chegou no momento mais crítico desse problema, né? Então, houve um aumento de $1.300 para $11.000 no transporte de containers, né? Uma medida de custo internacional. Então, embora a gente esteja com uma queda lenta e gradual, ainda alta, ainda a elevação é muito significativa, de quase 400% em relação ao patamar pré-pandemia. Qual que é a origem desse processo inflacionário, pessoal? Que, claro, não diz respeito somente a nós, mas também é algo que está presente no mundo. Nós tivemos a disrupção das cadeias econômicas, ou seja, o distanciamento social desorganizou as cadeias, então muitas empresas fecharam suas portas, temporária definitivamente, e aí isso gerou um problema de oferta. Ao mesmo tempo, os governos despejaram trilhões e trilhões de dólares para sustentar a demanda, algo sem precedentes na história econômica. Do ponto de vista fiscal, a estimativa é 16 trilhões de dólares, e do ponto de vista monetário, algo em torno de 7 trilhões de dólares. Então, é algo realmente que não tem precedente, não tem paralelo na história econômica mundial. Então, temos essa situação que não vai se resolver, infelizmente, do dia para a noite. Até que essa cadeia ela se rearranje, isso ainda vai levar algum tempo, infelizmente. Segundo ponto, preços e juros elevados. Aqui é o IGPM, que é sempre um indicador relevante para os lojistas. Hoje em 10,7%, chegou, a gente teve 2 anos de IGPM altíssimo, né? E por que isso acontece? Por que existe uma diferença tão grande do IGPM para o IPCA? Porque 60% do IGPM representa os preços no atacado, ou seja, no início da cadeia econômica. O IPCA ele considera os preços para o consumidor, lá na ponta final. Então, muitas vezes o que acontece? O empresário ele absorve aumentos de custos, ele reduz a sua margem para evitar com que ele tenha
perda tão expressiva de receita. Então, por isso que muitas vezes o IGPM acaba sendo maior que o IPCA, por conta, né, desse encolhimento de margem e possibilidade dele gerar um pouco mais de negócio, pelo menos. E, na realidade, a gente sabe, o atacado ele é muito mais sensível à taxa de câmbio. A taxa de câmbio, ela verdadeiramente deu um salto desde o início da pandemia. Era tornou aí de R$4 um pouco antes da pandemia, chegou a bater 5,80, 5,90, né? Então, é realmente uma situação bem crítica. Essa disrupção das cadeias produtivas globais ainda é um desafio. E quais são os prognósticos? 2022, 12%, e 2023, 4,8%. Então, essa é a situação que nós temos aqui com relação ao IGPM. Bom, IPCA, pessoal, o que eu quero mostrar com esse gráfico aqui? Não é só esse processo inflacionário que nós vivemos desde o início da pandemia. Porque alguém poderia dizer o seguinte, mas isso está muito concentrado em determinados itens. Energia, alimentos, por exemplo. E aí nós temos medidas de inflação que consideram um núcleo, ou seja, que retiram o impacto, retiram a influência de alimentos e energia, que são tipicamente voláteis e costumam variar muito ao longo do tempo. E aí, olha o que acontece, uma inflação bem acelerada. O que eu quero mostrar com esse gráfico? A inflação está muito disseminada entre inúmeros bens e serviços. E aí, de novo, promover uma desaceleração da inflação num contexto como esse é muito mais difícil, é muito mais complicado. E aí, quais são os impactos desse IPCA pressionado? A gente tem uma inflação elevada hoje porque o IPCA em 2021 fechou em 10%, de novo aquela questão da inércia inflacionária. Isso tem naturalmente um impacto negativo sobre a confiança das famílias e também o IPCA ele deve fechar bem acima da meta em 2023, como a gente já falou ali no início da apresentação. Bom, curva de juros, pessoal, aqui para falar um pouco especificamente sobre juros. O que esse gráfico mostra, pessoal? Essa aqui era a situação da economia brasileira lá em junho de 2016. Então, aqui são os títulos que são negociados pelo mercado, as taxas de juros e os prazos. Então, os juros negociados com um vencimento de 1 ano eram de 13,1%. E a curva de juros mostra, para diferentes prazos, qual que é a taxa de juros que é negociada. Então, muitas vezes, pessoal, é interessante analisar não só a taxa de juros de curto prazo, mas também as de longo prazo. Porque o que acontece? Muitas vezes existem alguns investimentos que levam muito tempo para maturar. Uma planta produtiva, no maquinário pesado. Então, nesses casos, a gente não pode analisar os juros de curto prazo, mas sim os de longo prazo. Comparar diferentes alternativas com os prazos que nos interessam. Olha a situação em julho de 2020. Taxa de juros de 1 ano de 2,3% e de longo prazo de 8,2%. Claro, a gente estava vivendo aqui uma situação bem diferente em termos de pandemia, com pressão deflacionária. A gente teve 2 meses ali, logo depois da pandemia, que a gente teve deflação de preços, né, porque realmente tudo fechou, enfim, era natural que isso fosse acontecer. Mas entre 2016 e 2020, a gente teve um processo significativo de consolidação fiscal. Isso reduziu as taxas de juros, estruturalmente, porque deu uma perspectiva de que nós seríamos minimamente responsáveis com relação à gestão das contas públicas. Olha a situação hoje, pessoal. A situação hoje é a seguinte. Taxa de juros de 1 ano de 14,1% e de 30 anos de 13,5%. O que aconteceu nesse período para chegarmos a esse aumento significativo, pessoal? Várias coisas. Situações conjunturais e situações também fruto das nossas próprias escolhas, com relação principalmente à pior do quadro fiscal. Então, essas medidas que tentam burlar o teto de gastos, elas têm uma implicação. Elas geram um efeito de curto prazo? Sem dúvida nenhuma. Agora, essa conta, ela chega depois, com juros, com correção. Então, se a gente quiser depois colocar as coisas dentro do eixo, a gente vai levar mais tempo. A gente vai ter que manter os juros por mais tempo elevados. Vamos gerar mais desemprego, menos crescimento. Então, são escolhas de política econômica. Isso faz parte. Até na nossa própria vida, até na nossa própria empresa, né, são situações que são recorrentes.
A inflação pressionada, né, que é um fenômeno generalizado, e também um quadro externo conturbado, com esse processo de aumento de juros lá fora, não só também nos Estados Unidos, agora também o Banco Central Europeu elevando suas taxas de juros também. Bom, guerra, pessoal. Quais são os impactos desse conflito? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Absolutamente tudo. Primeiro ponto, isso gera incerteza. Incerteza é ruim para a economia. É uma dificuldade que a gente tem em antecipar o futuro, naturalmente, menos crescimento. Commodities. Os países envolvidos são polos importantes da oferta de trigo, milho e, logicamente, principalmente petróleo. E, por fim, pessoal, fertilizantes, que é algo que, particularmente para nós, é muito caro. Para que vocês tenham uma ideia, a Rússia forneceu, 23% dos adubos e fertilizantes importados pelo Brasil em 2021. É um patamar muito grande, muito elevado. É claro que a gente está tentando buscar alternativas, né, de importa diretamente e tal, mas realmente isso tem um impacto em termos de custos e nós estamos vivendo um processo inflacionário que já é relevante e, claro, a guerra veio a contribuir ainda mais com isso. Adiante, pessoal. Juros mais altos nos Estados Unidos. Essas aqui são as taxas de juros dos títulos da dívida americana, com prazo de 10 anos. Para mostrar o seguinte, né? Aqui a gente teve um aumento significativo desde 2020 até o atual momento, com a crença de que a inflação ela vai se manter bem mais elevada do que o padrão histórico recente na economia americana. Então, os juros negociados eles também são mais altos, refletindo exatamente essa crença de que o Banco Central americano vai ter que manter os juros elevados por mais tempo. E por que isso está acontecendo? Porque a inflação ao consumidor americana é a maior dos últimos 40 anos, né? Batendo aí na casa de 9,1% nos últimos 12 meses. Uma inflação tremenda para os Estados Unidos, né? E que de novo, é um desafio para nós nesse sentido. Desaceleração chinesa, aqui para mostrar os dados de produção industrial e todo esse impacto que a política de Covid-0 teve na China. Então, por aproximadamente 2 meses, nós tivemos lockdowns bem severos, bem restritivos, inclusive com o fechamento de supermercados em polos importantes, como Xangai. Tivemos alguma flexibilização ali no início de junho, parecia que a gente ia voltar para uma situação de normalidade, pelo menos aos poucos, mas aí desde então ficam surgindo notícias de que algo não está tão resolvido assim, de que sistematicamente o governo adota medidas de restrição em algumas outras localidades, inclusive que voltaram também para a própria Xangai, e que naturalmente geram esse temor com relação à nossa atividade econômica. Então, essa é uma situação também que nos afeta diretamente. A gente sabe quanto que a China é importante para nós, quanto que ela demanda commodity. Então, realmente é algo a se observar aqui nesse sentido. Adiante, pessoal. Bom, o impacto das eleições. Aqui é uma situação que a gente acaba acompanhando naturalmente o meio político, né? Não tem aqui nenhuma pretensão de ser cientista político, mas como o Estado ele detém aproximadamente 40% do produto interno bruto, a gente não tem como deixar de acompanhar isso, dado esse peso relevante. Isso aqui foi uma entrevista que o presidente Bolsonaro concedeu para a TV Canção Nova, ali em meados do ano passado, ali, setembro, outubro. E aí ele afirmou o seguinte à época: essas reformas administrativas e tributárias têm de acontecer no primeiro ano de cada governo. Lembrando, o Bolsonaro tem uma experiência legislativa imensa. 7 mandatos, se eu não me engano. É uma pessoa que tem muita autoridade para falar a respeito do que acontece na Câmara e no Senado. Já estamos praticamente terminando o 3º ano, lembra? Ele concedeu a entrevista em 2021. Se não aprovar este ano, ano que vem, 2022, pode esquecer. E aí o que acontece, pessoal? Eu entendo que justamente o que poderia trazer aí um ânimo não só temporário, mas duradouro com relação a uma perspectiva econômica mais positiva é justamente a aprovação de reformas. E o quanto que o processo eleitoral acaba atrapalhando esse funcionamento. Bom,
Vetores de alta, pessoal, o fim da crise hídrica. Aqui para mostrar para vocês o IPCA da energia elétrica residencial, aqui para a região metropolitana de Porto Alegre. Porque a gente teve um problema climático severo ali, principalmente no sudeste e no centro-oeste, mas que acabou nos afetando diretamente. Então, o fato da gente ter tido o pior regime de chuvas no ano passado, nos últimos 90 anos, isso fez com que a gente tivesse aquele aumento brutal do custo de energia elétrica. Felizmente, São Pedro cooperou com a gente, e a gente tem uma situação agora de normalidade. E, a partir disso, olha o que aconteceu com o fim da bandeira de escassez hídrica, a gente teve uma redução significativa. Inclusive, nos últimos 12 meses, a inflação é zero para a energia elétrica, bem mais baixo do que a inflação geral. Então, a gente sabe o quanto que gastos menores com os bens essenciais, inclusive tem um trabalho do Banco Central que mostra exatamente isso, quando existe variações de preços de bens e serviços essenciais, isso impacta muito os gastos das famílias, principalmente daqueles bens ditos não essenciais. Então, na medida que eu tenho um barateamento da energia elétrica, eu vou ter um espaço dentro do meu orçamento para poder consumir esse tipo de situação. Então, é algo que é positivo, né? Pelo menos no curto prazo a gente não deve ter uma reversão. Então, apontando aqui essa situação para vocês. Bom, retomada dos setores intensivos em mão de obra. Aqui são dados do PIB do Brasil. Eu estou comparando o último dado que a gente tem, primeiro trimestre de 22, em relação ao período pré-pandemia. Então, nós temos os serviços se destacando, né, com 2,2% de alta, e indústria e agropecuária praticamente do 0 a 0. Quando a gente abre, quando a gente destrincha esses dados, o que dá para perceber, pessoal? Dá para perceber a seguinte situação. Nós temos 2 subsegmentos dos serviços que estão abaixo da média do setor terciário, que é administração, educação e saúde públicas e outros serviços. Eles estão abaixo da média do serviço. O que significa? Que eles ainda têm um espaço para apresentar a retomada. E o que nós temos aqui dentro dos outros serviços? Principalmente aqueles que foram muito prejudicados com o distanciamento social, com a pandemia. Alojamento, alimentação, serviço de beleza, toda a parte de eventos. Então, são setores que são representativos para a nossa economia e que empregam muito. 35% dos empregos formais estão só nesses 2 subsegmentos aqui. Então, eu acho que passa muito por aí o fato de que a gente também está tendo surpresas positivas com a taxa de desemprego. Ninguém imaginava que a gente fosse ter taxa de desemprego de 1 dígito nesse momento. Lá no início do ano, eu não via nenhuma projeção dizendo assim, não, vai chegar ali a 9,5%, 9,8%, a gente já está. Inclusive, o viés é até um pouquinho de baixo. Eu não me surpreenderia se a gente chegasse com uma taxa de desemprego de 9% no final do ano. Tá? E eu acho que passa muito por aqui, nesse efeito que muitos acabaram desconsiderando. Olha, são setores que estavam bem abaixo do patamar, que ainda existe um espaço para que eles gerem crescimento e que são muito empregadores. Ok? Opa. Bom, terceiro ponto, injeção de recursos através dos governos estaduais. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Reparem o resultado dos estados brasileiros, a diferença entre a arrecadação e os gastos. Olha o aumento que nós tivemos ao longo, principalmente do período pandêmico. Claro, teve a ajuda do governo federal, isso contribuiu, mas o fato de nós termos aprovado medidas que limitavam o crescimento da despesa, ou seja, o governo federal disse o seguinte, olha, a gente dá essa ajuda, mas vocês precisam controlar as despesas. Não podem dar reajuste para servidor público. Então, até 2021, essa regra vigorou. Então, contenção de despesa mais fortalecimento da arrecadação, com inflação, com a retomada econômica, gerou esse efeito brutal. E o que nós tivemos ao longo desses últimos meses, algo que eu, felizmente, já estava prevendo, aumento de gastos com infraestrutura, e também nós tivemos reajustes do funcionalismo público. A gente até poderia fazer uma outra apresentação do impacto que isso pode ter para as contas públicas no futuro. Mas é inegável que, para a atividade econômica, no curto prazo, isso acaba ajudando. Mas tem implicações de médio e longo prazo, que a gente poderia discutir aqui adiante. Perdão. Quarto ponto, Carlos. Acumulação de poupança pelas famílias.
Esse dado aqui mostra a captação líquida da caderneta de poupança. Quando o dado é positivo, significa que a poupança está captando mais, que as pessoas estão depositando mais recursos em relação às retiradas. Quando o dado é negativo, as pessoas estão retirando mais recursos do que depositando. Olha o que aconteceu no auge da pandemia. A gente teve recordes sucessivos para o plano real. E alguém pode se perguntar o seguinte, pô, mas me parece um contrassenso isso, né? Porque quando estava tudo fechado, renda caindo absurdamente, desemprego aumentando, as pessoas passaram a depositar muitos recursos. Com que dinheiro elas fizeram isso? A gente teve auxílio emergencial, que ajudou muito, e a gente teve o próprio comportamento das pessoas em se tornarem mais previdentes. Ou seja, de formarem uma poupança para poder lidar justamente com esses momentos de dificuldade. Eu não sei se eu vou perder meu emprego, então eu vou segurar meu consumo e formar uma poupança. A gente também teve lá o perdão das dívidas que foi concedida de maneira temporária, uma carência, né, para muitas pessoas aí no período mais crítico da pandemia, então tudo isso ajudou. Bom, na virada de 2020 para 2021, a gente não teve a renovação do auxílio. Olha o que aconteceu. As pessoas começaram a retirar mais recursos do que depositar. Depois, o auxílio emergencial foi renovado, bem menor do que o de 2020, é verdade. Nos primeiros meses, as pessoas passaram a depositar mais. Ali no segundo semestre do ano passado, a situação ficou um pouco mais complicada, né? A gente não cresceu tanto, as coisas ficaram mais difíceis, né? E aí, pessoal, olha o que aconteceu, deixa eu voltar aqui, no primeiro semestre desse ano, menos 52 bilhões de reais. Ou seja, podem ter certeza que uma parte desse crescimento surpreendentemente positivo foi financiado com esses recursos que estão lá depositados. E aqui, pessoal, eu estou considerando só a caderneta de poupança. Não estou considerando se a pessoa investiu num título de renda fixa, se ela guardou o dinheiro debaixo do colchão, se ela aplicou em renda variável, não sei. Aqui é só caderneta de poupança. E aí, pessoal, se a gente considerar o agregado de todo esse período, a gente ainda tem a mais em relação ao patamar pré-pandemia, 125 bilhões de reais. Não está à disposição de todo mundo? Com certeza não está. Só algumas famílias dispõem desses recursos. Agora, para algumas situações, pode vir a ser interessante. Elas têm algum colchão de proteção, algum colchão de liquidez para poder lidar com esses momentos de dificuldade. Tá? Então, é isso que gostaria de mostrar aqui. Qual que é o desempenho do comércio varejista? Aqui, Sérgio, considerando os dados lá da PMC, os mais recentes, comparando num período mais extenso, né? Então, de maio de 22, aqui os últimos 12 meses, né? E eu comparo com igual janela lá de 2019. Então, dá para ter essa noção de como que o comércio do Rio Grande do Sul está desempenhando, está performando em relação ao período pré-pandemia. Varejo ampliado com alta de 0,7%, praticamente do 0 a 0. A questão é, essa crise que nós vivemos com a pandemia, ela se diferencia em relação a outros momentos turbulentos, a outros momentos de recessão, justamente porque gerou uma dicotomia, uma heterogeneidade muito grande entre os setores. Então, alguns performando muito bem e outros com desempenho bem abaixo da média. Então, alguns deles, fármacos e cosméticos e materiais de construção, performando muito bem. A gente sabe o impacto que material de construção acabou absorvendo com o home office, com as pessoas permanecendo mais tempo em casa. Fármacos e cosméticos é um setor que é bastante resiliente a períodos de crise e, ao mesmo tempo, pessoal, nós temos a situação em que vários outros setores estão performando abaixo da média. Aí, para o supermercado está um pouquinho acima, mas outros que são bem importantes estão sofrendo com essa conjuntura desfavorável. Inflação prejudicando aqui pelos supermercados, prejudicando também combustíveis e lubrificantes. Então, preços muito elevados acabam tornando as vendas desses setores menores. A escassez de insumos prejudicando eletrodomésticos, veículos, informática. Então, todos que dependem dessas peças, que dependem desses insumos para a sua fabricação, acabam tendo aí uma situação bastante complicada. Tá? Bom, tabela resumo das projeções para 22 e 23. Algumas eu já abordei aqui, mas é importante considerar
tudo no quadro sul. Então, qual que é o cenário de mercado, pessoal? PIB, para esse ano, 1,8%. O meu viés é levemente de alta, pessoal, 2,1%. Tem alguns mais otimistas que já falam em 2,5%, mas no momento, 2,1%, 2,2% é o meu cenário base. 23 eu já estou mais pessimista. Acho que se a gente gerar um crescimento positivo, nesse momento já vai ser muito. Está praticamente no 0 a 0 a minha previsão para 23. Tá? Agro, sustentando um patamar de 2%, 2,5%. Indústria, setor que, né, mais dificuldades, sofrendo com esse processo aí de escassez de insumos, de elevação de taxa de juros, que é algo que o setor acaba sendo muito impactado. E serviços com desempenho um pouco melhor em relação à indústria, vai seguir puxando a economia também em 2023, conforme os prognósticos. Inflação, a gente tendo essa dificuldade de desacelerar os preços, viés de alta para 2023 aqui, infelizmente. Taxa de juros finalizando esse ano em 13,75%, no ano que vem quase em 11%, e a gente só vai ter de fato essa redução de taxa de juros se a inflação começar a arrefecer. Câmbio finalizando o ano em 5,10, 5,13, 2023 a mesma coisa. Então esse é o quadro resumo dos principais indicadores que nós temos aqui. Bom, e o Rio Grande do Sul, pessoal? Nós não somos uma ilha. Muito do que acontece aqui vem a reboque do cenário nacional, do cenário internacional, mas a gente tem as nossas particularidades, as nossas idiosincrasias. Índice de atividade econômica do Banco Central, aqui considerando o período entre janeiro e maio de 22 em relação ao mesmo período de 21, Rio Grande do Sul com uma queda de 5%. Uma queda muito forte, uma queda muito considerável por conta dos impactos da estiagem da safra de grãos. A nossa safra de verão foi desastrosa, foi muito ruim. A gente teve prejuízos imensos em soja, em milho, em outras culturas também. E para que vocês tenham uma ideia, o Brasil, nesse período, apresentou crescimento de 2,1%. E entre todos os estados que são investigados pelo Banco Central, Paraná e Pará foram os únicos que tiveram um crescimento negativo. Vamos analisar quanto é que eles variaram. Eles variaram o seguinte: Pará menos 0,6%, e o Paraná, que também sofreu um impacto da estiagem, 1,3% de queda. Então, percebam que existe um descolamento para baixo do Rio Grande do Sul, porque o que aconteceu aqui foi horrível, foi tenebroso. Felizmente, nós tivemos uma safra de inverno que foi muito boa, mas nem de longe vai compensar os prejuízos da safra de verão. Safra de inverno, aproximadamente, é metade da safra de verão. Então, a gente vai ter um desempenho bom até no PIB do quarto trimestre desse ano, mas duas quedas violentas no primeiro e no segundo trimestre. Então, a gente vai fechar o ano com um déficit bem grande em termos de crescimento econômico. E com a possibilidade também... Santa Catarina não tem isso? Tem, mas teve um crescimento positivo e... Foi positivo, Esses foram os únicos 3 estados com desempenho negativo. Tá? E com a possibilidade também, pelo que eu tenho lido, a gente ter mais um problema climático no ano que vem. Uma possibilidade não desprezível disso vir a acontecer de novo. O que seria devastador, então, devastador. Eu não sei o que vai acontecer se a gente tiver outro problema climático. Porque 2020 a gente teve, foi um impacto pandemia mais estiagem. 2021, tudo bem, foi maravilhoso, foi incrível, foi o único que aconteceu. Mas 2022 com problema, e 2023 de novo também com problema, aí é algo para se observar muito de perto esse impacto. Para que vocês tenham uma ideia, a produtividade da soja caindo quase 60% aqui no Rio Grande do Sul e do milho quase 36%. Bom, soja, pessoal, simplesmente o nosso carro-chefe, é um produto que a gente mais exporta, que gera muita divisa, muita receita aqui para nós, então é surreal esses dados aqui. Finalizando, pessoal, eu sei que eu falei muito, que eu estou exigindo demais a paciência de vocês, mas essas aqui são as minhas considerações finais. A economia brasileira surpreendeu positivamente no primeiro semestre. O balanço de riscos pende por uma desaceleração ao longo do segundo semestre, mesmo que a gente tenha o efeito dessas PECs que foram aprovadas. Eu não creio que a gente vai gerar um crescimento substancial ao longo dos próximos meses e tem todos esses desafios para 2023. Rio Grande do Sul,
fechará esse ano com forte queda no PIB, mas a gente ainda vai ter um impacto positivo em função da safra de inverno no quarto trimestre. Pessoal, essas são as minhas considerações. Presidente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria conversar e trazer essas informações para a GV. Fico à disposição para responder eventuais perguntas e até a próxima aí, se Deus quiser. Obrigado. Oscar, muito obrigado. Pessoal, é muito importante a GV transmitir essas informações para os lojistas, para os varejistas do estado do Rio Grande do Sul, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está na loja e que a gente não vendeu bem porque a vitrine não está bonita ou porque não fez tantas mensagens no Facebook, mas não é só isso. São muitas informações econômicas que a gente tem que absorver, que a gente tem que utilizar para programar nossos investimentos ou segurar os investimentos, né, Oscar, até um momento mais adequado. E a capacidade de dinheiro que sobra para os discricionários, né, que são aquelas despesas que o pessoal pode escolher as compras, como comprar uma camisa, comprar um calçado novo, a gente percebe que estão sendo muito diminuídas por causa da inflação. E é provável, né, Oscar, que continue por um bom tempo. É isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Sérgio, só queria uma consideração. Esse problema lá da Europa, em relação, por exemplo, de gás, a Rússia, que não deixaram poder, não sabe se não quer abrir, a gente sabe, né, que tem um impacto mundial nisso. Né? Como é que enxerga isso? Pode mexer na nossa economia? Na realidade, eu entendo que houve uma tentativa de transição energética já há alguns anos. Isso não é um esforço que foi conduzido recentemente, mas que já sabia que ia acontecer em algum momento, mas o que aconteceu? A guerra acelerou esse processo, né? Ela fez com que nós tivéssemos que ter uma demanda maior por outras fontes, mas sem poder acessar tanto a própria questão do petróleo. Então, realmente, a gente não estava preparado para tudo isso que aconteceu, né? Tanto é que, nesse momento, o pessoal está voltando a utilizar principalmente fontes relacionadas ao carvão e está com um plano bastante audacioso de não contar mais com a energia oriunda da Rússia e de buscar outras fontes. Então, tem um plano multibilionário lá, é o Repower EU, que pretende investir em 300 bilhões de euros, 300 bilhões de dólares, não sei exatamente, mas justamente nesse sentido. Então, enquanto que a gente estiver nessa transição, enquanto que a gente estiver mudando essa matriz energética para algo mais limpo e para algo não tão dependente da Rússia, o que vai acontecer é que os custos eles vão ser bem mais elevados. Então, reforça o cenário, reforça a possibilidade de que a inflação, não só na Europa, mas no mundo, venha a ser mais elevada por mais tempo. É um desafio tremendo que a gente tem. Então, é nesse sentido que eu vejo. Oscar, desculpa, eu cheguei atrasado porque eu estava inaugurando uma loja lá no Big, e acabei chegando só agora. Eu vou partir esse pacote da bondade. Eu até acho maravilhoso. Você é eleitoreiro, se for eleitoreiro, melhor ainda. Precisa que alguém nos ajude. E vem esse pacote. Mas tem uma previsão de entrar, acho que é 1,6 bi, não é? Na economia, em dinheiro, porque o auxílio estaria passando de 400 para 600. Isso. Vai ter mais R$1.000 para cada taxista, é isso? Vai taxista, caminhoneiro. Bom, vai entrar para a economia. Parece que é em torno de 1.600 nesse último trimestre do ano, praticamente. Então, assim, a previsão, eu não sei, pena que eu perdi a tua explicação toda, né? Mas eu penso que a gente vai ter um final de ano satisfatório no tudo isso aí. Claro, tem os complicadores, eleição, complicador, varejo, Copa do Mundo é outro complicador, embora o horário da Copa agora está mais dentro, né? Aqueles horários malucos. São dois complicadores que a gente mais tem esse pacote da bondade, quando a gente vai injetar dinheiro para caramba. O que acontece? A gente está com uma situação hoje que, por exemplo, considerando até o primeiro trimestre, tá? Então, se a economia, num exercício hipotético, permanecesse estagnada no segundo, no terceiro e no quarto, nossa taxa de crescimento em 2022 seria de 1,5%, tá? Porque tem uma base de comparação em relação ao ano passado, ela é mais baixa e tal, então
acaba gerando essa questão estatística. O mercado hoje está prevendo 1,8%, então um crescimento pequeno até o final do ano, né? A gente poderia diluir ao longo dos trimestres, mas é um crescimento pequeno. Então, até coloquei ali na apresentação, de fato isso dá fornece uma injeção de recursos expressiva no curto prazo. Agora, a gente tem vários outros complicadores que acabam anulando, pelo menos em parte, os efeitos dessa PEC, né? Dessas PECs que foram aprovadas, né? Então, realmente, o efeito líquido ele ainda é positivo, mas ele poderia ser muito maior se a gente não tivesse uma conjuntura tão desafiadora como a gente tem hoje. Então, a visão, a crença que eu tenho com relação a esses próximos meses, né? Pelo menos até o final do ano. E aí o problema é que a gente está gerando para 2023, que talvez seja a principal mensagem que eu queria passar aqui na apresentação, né? Olha, a gente vai ter uma dificuldade grande para gerar algum tipo de crescimento em 2023. Para 23, mas eu acho assim, apesar da dificuldade que a gente já teria, o pacote da bondade, a nível de varejo, eu acho que vai ajudar. Sim. Com certeza vai conseguir a gente bater, eu acho que a gente vai fazer um final de ano bom, nominalmente falando. A inflação também vai vir junto. Se perder dinheiro, a produção a produtividade não avança, tudo vai gerar inflação. Perfeito. Mas eu vi, não sei se vocês ouviram uma live do Arno Agostinho, chegou a ouvir? Não. Onde ele fala claramente a questão do governo Lula, já mais ou menos dando algumas linhas gerais, sobre a questão, por exemplo, teto de gasto já era. Sim. Isso está explícito no próprio programa do PT, né? Porque eles entendem que o governo já estourou o gasto esse ano, o teto de gasto, e usou como causa a pandemia. Para eles, a pandemia não existe. Tá? Mas assim, mesmo que não tivesse estourado, eles revogariam igual. Nunca foram a favor. Então, eles entendem que para poder fazer um governo bacana, iniciar um governo bem, eles têm que ter um aumento considerável do Bolsa Família, Auxílio Família, como queira chamar. Não é só os 600, eles pretendem dar um aumento maior. E, em função disso, também eles dão uma bola para o caso do teto de gasto, porque eles entendem que eles precisam promover um crescimento e aí o teto que dane-se. No curto prazo até funciona. Sim. Então, a questão... E outra coisa que eles também estavam muito é a questão da autonomia do Banco Central. Os pilares que eles vão mexer é isso: teto de gasto e o Banco Central. Provavelmente ele também com a reforma trabalhista, né? Eles batem muito. E olha essa questão da reforma trabalhista, que eles mexer, e também a volta dos sindicatos, da produção sindical. Assim, basicamente. Tem outras. Não, a entrevista não. Eu quero usar a live que eu vi dele. Até ia fazer a pergunta, então, os caras sobre. Na live que eu vi dele, então, ele centrou nessas duas questões. Claro que vai ter outra. A gente sabe que a reforma trabalhista, vocês vão querer cutucar de novo, vai voltar essa brincadeira. Mas ele começa a observar essas coisas, e quando começa a ver os resultados das pesquisas, parece que até agora, ontem eu vi uma pesquisa que me animou até para esse Bolsonaro subir, uma diferença só de 7 pontos. Mas o que eu acho que a gente tem que começar a pensar, a trabalhar fortemente, é a questão da nossa base na Câmara Federal. Eu acho que a nossa saída já não é mais Bolsonaro-Lula. A nossa saída está nos deputados federais e senadores. É lá que vai ter que passar tudo. É lá que vai poder travar tudo. Então, eu acho que tem pouca gente falando isso, cara. Muito pouca gente trabalhando nessa questão. Nós temos que fazer uma base de enfrentamento. Entendeu? O jogo é jogado no legislativo. O jogo vai ser jogado lá, cara. Por mais que ele vá propor medidas, o jogo vai ser jogado lá. Porque essa guerra com Bolsonaro-Lula, para mim, está perdida. Qualquer um dos dois está perdido, com o Lula é pior ainda. Mas o Lula tem a receita para resolver isso. Ele tem a receita, ele vai melhorar essa receita agora. Não, mas tudo bem, mas várias medidas, várias alterações, vai lá nas leis trabalhistas, vai ter que passar pelo Congresso. Mas passa, depende da base do Congresso que tiver. Claro, eu concordo contigo. Mas aí que nós temos que trabalhar. É que o Cifrão entra no lugar. Não, mas aí que está, eu acho que não está ninguém trabalhando nessa questão. Existe uma bipolaridade entre os presidentes, mas vem cá que tem grande, 80% das coisas vai se decidir aonde? Vai parlamentar. Então, vamos trabalhar forte na questão. Deputados de oposição, eles precisam eleger senadores de oposição, deputados de oposição. Eu acho que essa guerra é mais fácil para nós do que a outra. Eu tinha até dentro dessa linha, parece eu acho que isso vale para todo mundo. Né? A gente, especialmente em termos de negócio, final de ano, principalmente varejo,
tendências, várias tendências que podem acontecer. O problema é que a gente não consegue entrar na mente do consumidor. Tem que estudar muito neurociência para antecipar o que os consumidores vão fazer nesse final de ano. Por quê? Porque nós temos essa questão das eleições. Eu não sei que tipo de impacto, sinceramente, pode gerar isso, se ganha um, se ganha outro. Eu não sei até onde as pessoas vão se influenciar por isso. E tem outra questão que é, enfim, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, de modo geral, ela tem sido negativa. Porque ela tira muito tráfego. Sim. As pessoas em casa e tal. Então, tira o tráfego. Normalmente é ruim. Sim. A minha experiência das últimas Copas do Mundo é ruim. A não ser venda de tênis, material eletrônico, talvez. Mas normalmente é ruim. Produtos ortopédicos, então nem pensar que as pessoas não vão sair. Então, os caras pensando, como eu disse, tentando antecipar a mente do consumidor, que é muito complicado, né? Mas porque eu vejo assim que há um certo otimismo, né, no varejo, principalmente de moda, porque eu andei vendo aí, o pessoal está comprando em São Paulo a doidada. O pessoal está indo para São Paulo para aqueles shoppings de lojistas, e o pessoal se abastecendo muito para o final de ano. Então, estou assim meio navegando em mar turvo. Eu concordo muito com o que o Jorge penso que vai ser muito bom, Flávio. O Jorge falou, tem muito fundamento. Eu penso que vai ser bom. Está lá em cima do deputado. Mas para nós do interior, da frente, principalmente na cidade agrícola, se tiver um outro problema de clima, esses dados vão se modificar todos. Porque nós vivemos uma cidade de pecuária, agropecuária. O Estado é agropecuária. Se houver qualquer mudança climática de longe desses dados, o porcentagem aqui tem certeza que não vai. Eu acho que não é nem carteira, né? Como o Oscar mostrou. Nosso Estado é. Eu até só complementando essa questão, verdade seja dita, até me surpreendeu o fato de que outros setores, como o comércio e indústria, eles continuaram se mostrando até, de certa forma, resilientes, mesmo com o impacto da estiagem que nós tivemos em 2022. Claro, eles poderiam ter crescido muito mais se não fosse o que aconteceu no campo. Muito mais. Eles poderiam ter tido um desempenho econômico incrível, realmente. Mas, de fato, isso acaba tendo um efeito de transbordamento para outras áreas, outras vertentes da nossa economia. Então, na medida em que a gente gera uma renda muito menor no campo, isso acaba gerando esse transbordamento para outros setores e a gente sente no dia a dia. Claro, alguns segmentos e algumas localidades de maneira mais forte, outros de maneira mais fraca, mas de uma forma ou de outra isso acaba se sentindo, sem sombra de dúvida. Uma curiosidade de leigo, né, nesse universo econômico. As commodities, né, elas são aliadas pelo mercado exterior, pelo dólar. Nós estamos falando aqui de uma possibilidade no Rio Grande do Sul, uma segura grande queda de produção, né, mas os preços são indexados mundialmente. Por que quando, por exemplo, né, há uma perda de safra seguida ou momentânea, né, o preço vai lá em cima? Se ele é cotado, né, por exemplo, eu perdi minha produção de soja, tá? O Estado vai ter que importar essa soja, mas ele vai importar do mesmo valor. E se eu tivesse produzido, se eu produzir, eu vou vender em dólar. E o mercado externo, né? O mercado externo, mas eu vou buscar essa mercadoria, talvez numa outra região do mercado interno. Isso. Porque aqui está ruim, mas para o Sudeste está muito bem, obrigado. Nordeste está muito bem, obrigado. Produzindo muito bem. Como é que se dá essa... É que são vários fatores, né, que acabam entrando na conta, né? A gente tem a questão logística, a gente tem a questão tributária, né, que também acaba se diferenciando em muitos casos. O
no patamar internacional, a cotação muitas vezes serve como um balizador, né? Então, é um balizador, né? Então, é claro que envolvendo uma negociação, se eu for comprar efetivamente, tiver lá alguém que esteja disposto a me vender, eu posso negociar por um outro preço, né? Não tem problema nenhum fazer isso. O que vale é o preço que eu negocio contigo. É a mesma coisa da tabela FIPA, que a tabela FIPA é um balizador. Pode ser para mais ou para menos, dependendo das condições, das características. Claro, commodity tem essa particularidade, né? Não tem essa diferenciação, mas é só para dar essa noção de que muitas vezes é um balizador, né? Então é por ali que tu acaba... E aí que tem as particularidades de cada região, de cada localidade que acaba sendo colocado. Sim, exatamente. E também muitas coisas, por exemplo, adubos, defensivos, fertilizantes, isso também tem existem esses balizadores internacionais, né? E a situação dramática é exatamente essa. Lá em 2021, o que aconteceu? Os preços de venda dispararam, então a cotação em dólares mais a desvalorização da taxa de câmbio, então os produtores tiveram muita receita e eles prepararam a safra ainda com os custos que não haviam sido tão afetados pelo câmbio. Então, gerou custos em contenção e receita lá em cima. Então, a safra no passado foi mágica. Para essa safra 2022, aconteceu o problema climático e eles já tiveram que marchar com um custo bem mais elevado. Então, é muito mais dramático o que aconteceu hoje em comparação com outras situações. Né? Porque, justamente, os custos de produção dispararam absurdamente. Né? O custo por hectare subiu mais de 50%. É incrível. Em alguns momentos chegou a subir mais de quase 100%. Tem um indicador da Farsul que acompanha, ele chegou a bater 90%. O problema é que vai impactar em cima da nossa. Exato. O problema é que esse excedente de riqueza, né, ele é compartilhado localmente com o Brasil, né? Então, o comércio, né, o desenvolvimento regional local, ele é impactado. Né? Então, pode até produzir na Bahia, mas a riqueza fica sendo compartilhada lá, né? Também tem esse problema. Vamos rezar, pessoal, que faz um tempo muito bom. Obrigado, Sérgio.